Pessoal, vamos lá então. Nós vamos falar em especial hoje sobre o contrato de compra e venda, tá? E eu separei, já encaminhei para vocês o nosso material, o PDF. O que eu sempre falo para vocês, esse material, ele é uma orientação para estudo, ele é óbvio, não contempla tudo o que é falado, o que é debatido e muito menos tudo que tem escrito e dito pelos professores, pelos doutrinadores. Agora, é um material que vai servir de orientação para vocês, vai auxiliar no estudo, na hora de estruturar. Isso aqui que eu estou compartilhando com vocês é basicamente a, a, a estruturação que eu faço para poder ministrar a aula. Sempre quando nós vamos ministrar uma aula, é feito um roteiro resumido, e é basicamente isso que consta no nosso material de PDF que eu estou compartilhando com vocês. Tudo bem? O contrato de compra e venda, ele está regulado dentro do Código Civil entre o artigo 481 e 532. Então, tenham o Código Civil à mão para que nós possamos falar sobre o contrato de compra e venda. É importante, interessante que eu faça uma introdução para vocês sobre o contrato de compra e venda, falando, introduzindo, dizendo que o contrato de compra e venda é talvez o contrato mais importante que nós tenhamos dentro do nosso sistema jurídico que está regulado. Não por outro motivo, ele é o primeiro contrato regulado, em especial dentro do Código Civil. Então, eu tenho o regramento geral, que são aplicáveis a todos os contratos que estão no Código Civil, e como espécie, o contrato de compra e venda é o primeiro a ser regulado dentro do Código Civil. Eu gostaria de fazer já um adiantamento aqui para vocês. Anotem, por favor, tudo que for falado sobre contrato de compra e venda é aplicado ao contrato de troca. Tudo que for falado sobre o contrato de compra e venda é aplicado ao contrato de troca. Ana Luísa, a diferença entre nulidade e anulabilidade, né? É porque a nulidade, ela vai causar a nulidade de um contrato, ela vai causar a extinção dele por completo, e os efeitos da nulidade, eles retroagem ao ato. É como se o ato nunca tivesse existido. A anulabilidade não. A anulabilidade, ele é declarado do momento para frente. Os efeitos são do momento para frente. Essa é uma das diferenças entre nulidade e anulabilidade. Uma outra diferença: o contrato nulo, ele não pode ser convalidado, ou seja, mesmo que as partes queiram, não é possível convalidar, tornar válido esse contrato. Por outra banda, os contratos anuláveis, eles são passíveis de convalidação. Um exemplo clássico: um contrato celebrado por alguém que tem 17 anos. Ele celebrou o contrato quando tinha 17, sem estar assistido pelos seus representantes legais. O tempo passa, ele completa 18 anos e ele convalida esse contrato. Ok? Então, como eu vinha falando, o contrato de compra e venda é provável o mais importante de todos. Tudo que eu falar sobre o contrato de compra e venda é aplicável ao contrato de troca, com uma única exceção. A exceção é que no contrato de troca, as despesas referentes aos contratos, elas são divididas de modo igual entre os
contratantes, enquanto no contrato de compra e venda nós vamos ver a uma parte cabe as despesas pela tradição e a outra parte cabe as despesas quanto ao registro. Até porque o contrato de compra e venda, segundo os professores, os estudiosos, ele deriva do contrato de troca. Talvez o primeiro contrato que tenha existido entre as pessoas tenha sido o contrato de troca, em que as pessoas detinham, possuíam, né, a propriedade de um bem e elas trocavam por outro bem. Então, você trocava uma carne por um cereal, você trocava o cereal por sal ou por condimentos e assim sucessivamente. E nesse ambiente de troca surgiu a necessidade de você ter uma referência. Então, inicialmente, uma referência do gado, depois de metais preciosos e, por fim, chegando ao que nós temos hoje, que é tendo a moeda como referência para os objetos. Então, por isso, nós temos uma semelhança muito grande entre compra e venda e troca. Ok? Vamos falar agora sobre o conceito do contrato de compra e venda. Como é que os escritores, os professores, como eles conceituam o contrato de compra e venda. Vocês vão perceber que a partir de agora eu também vou começar a trazer algumas pontuações do professor Fábio Ulloa Coelho. Ele é muito reconhecido e escreve bastante sobre direito empresarial, mas no tocante ao direito civil também escreve, e o livro dele, né, os manuais dele que falam sobre contratos são importantes, são reconhecidos. Eu gosto da forma como ele trabalha, e eu também vou passar a trazer ali, além dos professores que a gente comumente já trabalha, que é o professor Carlos Alberto Gonçalves, o próprio Rodolfo Pamplona, e o Pablo Stouze, e o professor Tartucci, Cristiano Chaves. Então, vocês vão passar a ver também agora o professor Ulloa mais presente aí no nosso material e nas nossas ilustrações, tá? Então, o professor Fábio Ulloa, ele diz assim: o contrato de compra e venda, né? É o contrato em que uma das partes, o vendedor, obriga-se a transferir o domínio de uma coisa e a outra, o comprador, a pagar-lhe o preço em dinheiro. Em geral, é contrato consensual que se constitui pelo simples acordo de vontade das partes acerca da coisa e do preço, inclusive as condições relativas a cada uma dessas prestações. O professor Carlos Alberto Gonçalves diz que o contrato de compra e venda, né, ele diz assim: denomina-se compra e venda o contrato bilateral pelo qual uma das partes, vendedor, se obriga a transferir o domínio de uma coisa a outra, comprador, mediante contraprestação de certo preço em dinheiro. E o professor Pablo Stouze e o Rodolfo Pamplona, eles falam: traduz o negócio jurídico em que pretende a aquisição da propriedade de determinada coisa mediante o pagamento de um preço. Essa é a forma que os professores escrevem, mas vocês podem fazer uma anotação aqui no material de vocês, e no conceito vocês colocarem esse conceito, 2 pontos. Artigo 481. Pessoal, o conceito do contrato de compra e venda, ele está no artigo 481. Olhem, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Se nós confrontarmos aqui os conceitos com o artigo 481, vocês vão ver que os autores, eles, a partir do artigo 481, eles reescrevem o artigo, né, adequando aí ao que eles entendem ser uma melhor redação. Olha só o que acontece.
O contrato de compra e venda, né, segundo o Fábio Ulloa, em que uma das partes, o vendedor, obriga-se a transferir o domínio de certa coisa e outra, o comprador, pagar-lhe preço em dinheiro. Olha só, um dos contratantes, vou mudar a cor aqui, o vendedor, se obriga, deixa eu tirar meu, transferir o domínio, olha só, transferir o domínio, e o outro, no caso o comprador, pagar-lhe certo preço em dinheiro. Ok, pessoal? Então, quando eu confronto os conceitos apresentados pelos professores, né, com o artigo 481, eu vejo que a definição de compra e venda é a definição contida na lei. Eu posso pegar o próximo aqui, ó, Carlos Alberto Gonçalves, compra e venda é o contrato bilateral pelo qual vou mudar até aqui, ó, uma das partes transferir o domínio e a outra, o comprador, certo preço em dinheiro. Então, olha só, uma parte, o vendedor, transferir o domínio, comprador, pagar. E assim vai acontecer com praticamente com todas as definições que vocês, todos os conceitos que vocês buscarem, tá bom? Então, sempre que nos depararmos com uma definição do contrato de compra e venda, ela deve estar atenta, ela deve se atentar ao que diz o artigo 481 do Código Civil, que é a base do nosso pensar. Eu trouxe ainda, né, a conceituação do professor Pablo Stosso, que ele diz, traduz o negócio jurídico em que se pretende a aquisição da propriedade de determinada coisa mediante o pagamento de um preço. Ok? Fechou então com relação ao conceito? Vocês têm alguma dúvida com relação ao conceito? Não? Bem tranquilo, né, pessoal? Conceito bem tranquilo, ainda mais quando o conceito ele está disposto na lei. Mas eu gostaria de esclarecer um ponto para vocês, que é a diferença entre ser dono e realizar o contrato de compra e venda. Por quê? A realização do contrato de compra e venda, e nós vimos isso em formação de contratos, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. A realização do contrato de compra e venda não garante que eu passe automaticamente a ser dono do objeto que foi negociado no contrato de compra e venda. Diferente do sistema francês, nós adotamos o sistema alemão romano. Tá? O sistema francês ele garante para você que no momento da celebração do contrato de compra e venda, você também passa a ser dono do objeto que foi negociado no contrato de compra e venda. No Brasil, não. No Brasil, ter celebrado um contrato de compra e venda é diferente de você ser dono ou se transformar em dono da coisa, por disposição de dois artigos, 1226 e 1227. Então, olhem que ter um contrato em que eu comprei a xícara, eu celebro o contrato em que eu compro a xícara, vamos lá para o exemplo da OLX, né? Tá lá, vendo xícara, R$10. Eu entro na OLX e digo, compro a xícara e faço o pagamento por meio de cartão de crédito.
Observem que já existe o contrato. Eu já aceitei e mais, eu já cumpri a minha obrigação, já fiz o pagamento, mas a pessoa ainda não me entregou a xícara. Isso significa que eu ainda não sou dono da xícara. Eu tenho um contrato de compra e venda, mas não sou dono da xícara. É isso, Leonardo? É exatamente isso. É possível que você seja comprador em um contrato de compra e venda e ainda assim não seja dono da coisa. Por quê? Se os bens forem imóveis, objeto do contrato de compra e venda, a propriedade só se transfere com a tradição da coisa. A propriedade só se transfere com a tradição da coisa. Ao passo que, se o objeto do contrato for um bem imóvel, a transferência da propriedade ela só ocorre com o registro no cartório de registros de imóveis. É exatamente isso que diz o artigo 1226 e 1227. Eu até já deixei grafado aqui para que possamos dar uma olhada. Adiantar aqui. 1220. Só um pouquinho. Vamos lá. Olha o que diz o 1226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. O que é a tradição? É a entrega da coisa, tá bom? Isso para os bens móveis. Olha o que a lei fala sobre os bens imóveis. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de registros de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos na lei. Então, a regra é que eu posso ter um contrato de compra e venda, ter efetuado o pagamento e ainda assim não ser dono da coisa. Por quê? A propriedade, se for um bem imóvel, só se adquire com a tradição e a propriedade de um bem imóvel se adquire com o registro no respectivo cartório, tá bom? Então, atenção que você não passa a ser dono quando você paga, você passa a ser dono quando a coisa lhe é entregue. Essa é a regra. Não esqueçam mais disso, por favor, porque isso é muito importante. Ok? Alguma dúvida com relação a esse ponto? Aquisição de propriedade? Ok, né? Então vamos lá. Feito isso, né? Feita essa distinção entre celebração de contrato e a aquisição de propriedade, eu também gostaria de apresentar para vocês uma classificação, e aí eu já vou dizer para vocês aqui que essa classificação que eu trago aqui, ela não é absoluta, ela não é a única, eu tenho outros critérios para classificar o contrato de compra e venda, mas nós estamos partindo, né, aqui da ideia das características gerais do contrato de compra e venda e falando alguma das classificações. Então, eu posso classificar o contrato de compra e venda como sendo um contrato bilateral, porque, lembre, eu tenho obrigações para ambas as partes, próprio conceito diz, um se obriga a transferir o domínio e o outro se obriga a realizar o pagamento de certo preço em dinheiro. Então, é muito claro aí a bilateralidade do contrato de compra e venda, né? Ele também é um contrato, em regra, comutativo, ou seja, as partes, no momento da celebração, já conhecem exatamente as suas obrigações. Muita atenção com isso, porque o contrato de compra e venda admite que ele seja aleatório, não como regra, mas ele admite sim que seja aleatório. Ele é um contrato
oneroso. Caso não seja oneroso, ele pode se transformar em um contrato de doação, mas é um contrato oneroso, ou seja, ao desforço de ambas as partes, do patrimônio de ambas as partes, né? As duas partes esforçam o seu patrimônio para concretizar o negócio. Ele é, em regra, um contrato consensual. Isso aqui é o que nos diz o artigo 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem no objeto e no preço. Então, em regra, ele é um contrato consensual. A lei não me exige qualquer outra. A lei não me exige qualquer outro ato para que eu considere celebrado o contrato de compra e venda. Basta que haja a convergência de consenso com relação ao preço e ao objeto. Tá bom? Óbvio, aqui também é possível que ele seja formal. Exemplo do artigo 108 do Código Civil, que nós já falamos em várias aulas. Deixa eu apagar aqui, senão vai borrar o 108. Olha lá o que diz o 108. Ó. Artigo 108 no Código Civil. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis com valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Isso significa que se eu for vender um imóvel cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo, eu só posso fazer por escritura pública. Não é possível, né, fazer com base apenas no consenso. Por quê? Porque nesse caso específico a lei exige a escritura pública, mas em regra, como diz o artigo 482, ele é consensual. Ele é principal porque basicamente os outros contratos aqui derivam dele. Ele é paritário no sentido de que as partes geralmente debatem as suas cláusulas, e eu tenho, óbvio, outras classificações que podem ser apresentadas, e eu tenho certeza que no material, nas anotações de vocês vão fazer a classificação completa do contrato de compra e venda, com base, inclusive, naquele material que nós enviamos para vocês no tocante à classificação dos contratos, tá bom? Alguém já leu, adiantou alguma coisa sobre classificação do compra e venda e tem alguma dúvida ou tá ok? Ok, então. Não falou nada. Vamos tocar. Opa. Não li ainda. Beleza. Então, se tiver aí depois alguma dúvida com relação à classificação do contrato de compra e venda, nós estamos no nosso grupo lá e podemos debater um pouquinho para falar sobre classificação do contrato de compra e venda, tá bom? Então, falei regramento jurídico, falei sobre um pouco da evolução, notas introdutórias com relação ao contrato de compra e venda, falei sobre o conceito, classifiquei o contrato, conceituei, classifiquei o contrato de compra e venda. Eu vou falar agora para vocês com relação aos elementos. Alguns autores falam de elementos essenciais, elementos, requisitos essenciais, mas é importante que saibamos que sempre quando eles falarem, se referenciarem quanto a isso, eles vão estar dizendo sobre aquilo que deve estar presente, que é a própria natureza, né, que é essencial do código do contrato de compra e venda, que eu devo olhar para o contrato de compra e venda
e olhar a presença desses elementos, porque eles são integrantes, fundantes do código do contrato de compra e venda. Eu fiz uma observação aqui para vocês. Por quê? Porque, de um modo geral, vocês vão ver que os escritores falam que os elementos essenciais são a coisa, o preço e o consentimento. Alguns escritores vão falar coisa, preço e partes. Tá bom? Então, ou um ou outro, não existe erro, nós não temos como falar que é errado, mas há as duas possibilidades, tá bom? De vocês encontrarem aí, dependendo do autor que vocês estiverem seguindo. Mas quando eles falarem sobre partes, eles vão estar falando justamente daquela situação que nós debatemos quando falamos dos pressupostos de validade, dos requisitos subjetivos, tá bom? Vamos lá. O que é o consentimento, tá, pessoal? O consentimento no contrato de compra e venda, ele vai seguir o regramento geral, né, que nós já vimos, que nós já debatemos, e ele deve ser livre e emitido por aquele que detém capacidade. Eu acabei de enviar para vocês no nosso grupo um pedacinho da live do professor Pablo Stozzi, né? Ele falou sobre lesão. Então, olhem, observem que na lesão, alguém emite o consentimento em razão do seu baixo conhecimento, né, em determinado assunto, da sua inexperiência em determinado assunto. Então, eu não tenho como dizer que aquele consentimento ele é livre, porque ele foi ocasionado por lesão. A mesma coisa acontece na condição quando a pessoa está sendo coagida, né, na coação, ela está com a arma apontada em sua cabeça, aquele consentimento não é livre. Portanto, eu não posso dizer que aquele consentimento é válido para o contrato de compra e venda, tá bom? Então, o consentimento ele deve ser livre e emitido por aquele que detém capacidade. E a capacidade nos dois aspectos, a capacidade geral, né? Aquilo que nós também já vimos, a capacidade genérica e a capacidade específica. No presente caso, a capacidade específica é você só pode vender aquilo que você é dono, que você é proprietário. Se você não é proprietário, você não pode vender a coisa. Pessoal, nós vamos voltar, já me acusou aqui os 10 minutos, nós vamos voltar falando sobre o segundo elemento do contrato de compra e venda, o preço, tá bom? Só fecha e volta. Valeu!